Muito boa tarde para você que acompanha o portal Boca no Trombone. Saudações, senhoras e senhores. Eu sou o Marco Silva e eu falo ao vivo do estúdio do portal Boca no Trombone, porque nós temos informação importante para trazer para o meu senhor e para a minha senhora. A informação de momento é de que chegou a confirmação sobre a realização do projeto para a conclusão da obra da rodovia Transbrasiliana, um pequeno trecho que falta para a conclusão desta rodovia, trecho esse que passa pela região dos Campos Gerais. Eu vou pedindo para que você deixe o seu comentário, você compartilhe a nossa live, para que você que está nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, participe da nossa transmissão. Nós vamos entrevistar o deputado federal Aliel Machado, que vai conversar conosco diretamente de Brasília e também, atendeu? Então ele também vai conversar conosco, começando falando sobre a assinatura do contrato dos lotes 3 e 6 das rodovias do Paraná. Já está conosco na ponta da linha, que na verdade nem é linha mais, agora é na ponta da fibra ótica, deputado federal Aliel Machado. Muito boa tarde para o senhor, obrigado por falar conosco aqui no portal Boca no Trombone. Olá, Marco Silva, olá a todos que nos acompanham. Uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde para falar dessas obras importantes. Bom, deputado, vamos começando falando sobre a grande notícia que envolve a região dos Campos Gerais. Vamos começar falando sobre a assinatura dos contratos de concessão das rodovias dos lotes 3 e 6, em especial o lote 3, que envolve a cidade de Ponta Grossa. São bilhões de reais de investimento, algo na casa dos 16 bilhões. Envolve, por exemplo, a previsão de contornos, contorno norte e o contorno leste. O senhor esteve presente, acompanhou a assinatura que foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o grupo CCR Paranavias. Aliel, você já conhece muito bem essa realidade, acompanhou inclusive o início desse trabalho, quando o governo do estado encerrou o contrato que já existia, toda a negociação que foi feita para o processo de licitação e agora concluindo com essa assinatura de contrato. Qual é o desfecho, na sua opinião, ou que na verdade nem é o desfecho, é o início de um novo capítulo? Qual é a sua avaliação desse processo? Bom, foi um momento muito difícil que o Paraná viveu e está vivendo ainda, com as rodovias completamente abandonadas. Nós estamos num poder de investimento do governo federal nos últimos 2 anos muito acima do que o governo anterior vinha fazendo, 3 vezes mais anualmente os investimentos. Mas como nós tivemos aí o fim das concessões e a dificuldade na manutenção das estradas, das BRs e das PRs ao longo dos últimos anos, nós vimos uma deteriorização desses pavimentos, dessas rodovias, além da necessidade de novas obras, como duplicações, viadutos, contornos, terceiras faixas, para que a gente acompanhe aí o crescimento do nosso estado, da indústria e da infraestrutura que é necessária. Dito isso, a proposta anterior da concessão dessas rodovias previa um modelo de outorga. O modelo de outorga nada mais é que uma espécie de cobrança de imposto, onde as empresas que viessem a assumir esses contratos de concessão pagariam um recurso para o governo, entraria para o caixa do governo. E isso, consequentemente, aumentaria o preço da tarifa ou faria com que obras previstas no atual contrato não estivessem previstas. De um lado ou de outro iria ter que perder. O governo federal, o novo governo federal, através da liderança do ministro Renan, através da bancada federal, eu tive a oportunidade de liderar nesse momento um grupo de trabalho junto com a bancada federal, junto com os deputados que se envolveram, dos diversos lotes. E nós mudamos aquilo que estava previsto anteriormente, que tinha sido proposto pelo grupo de trabalho anterior do governo do estado com o governo federal anterior, e além da inclusão de novas obras, mudou o modelo de aplicação para que a gente pudesse chegar a esse ponto de assinatura de contrato. Nós estamos falando de uma mudança, Marcos,
fundamental e significativa na infraestrutura do estado do Paraná. Somente nesses 2 lotes são mais de 36 bilhões de reais previstos em investimentos. Para Ponta Grossa, por exemplo, como você já antecipou, tem a previsão de 2 contornos, o contorno norte e o contorno leste. Nós temos previsão de duplicação de rodovias, nós temos uma previsão de que essas obras devem começar rapidamente, já no 4º, 5º ano de concessão, com o início dessas obras, para que a gente consiga aí entregar o mais rápido possível à população. Nós vivemos um modelo muito trágico no passado. O modelo de pedágio, onde teve pouca transparência, denúncias de corrupção, preços abusivos, ataque aos moradores e um prejuízo muito grande a toda a população, não somente aqueles que usam a rodovia, mas um prejuízo grande na economia, porque o preço do pedágio, ele também é um preço que impacta na vida econômica de todo cidadão, mesmo aqueles que não usam a rodovia. Então foi um momento importante, eu fiquei muito feliz de ter participado dessa assinatura, de ter participado desse ato aqui em Brasília e de ter participado ativamente dessas discussões que aconteceram. Nós vamos continuar fiscalizando, nós esperamos que essas empresas cumpram de fato o contrato que aconteceu, para que o cidadão que está nos ouvindo aí saiba da importância disso tudo. O governo federal ainda, através do BNDES, entrou com uma linha de financiamento, 85% dessas obras vão ter, de algum desses lotes vão ter financiamento através do BNDES. Isso faz com que a gente tenha a garantia de que o aporte do recurso vai ter, que o preço dos juros sejam menores, que isso não vá lá para o preço da planilha, para o preço da tarifa que vai ser cobrado do usuário. E o que as pessoas querem não é que não tenha pedágio. As pessoas concordam que o pedágio exista, contanto que o preço seja justo, que as obras aconteçam e que não tenha aquela roubalheira. Ok. Deputado Aliel, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Na verdade, eu vou pedir para que o senhor fale diretamente. Aqui é o Boca no Trombone, o senhor sabe que aqui é assim. Eu preciso que o senhor fale diretamente com os trabalhadores do DR. Nós, inclusive, acabamos de publicar uma reportagem falando sobre a despedida desses trabalhadores. Eu não sei dizer o número exato, mas é um grande número de trabalhadores, homens e mulheres, que estão se despedindo das rodovias por conta do fim da concessão, não é? Do fim desse período de trabalho. Então eu quero que o senhor agora mande uma mensagem para esses trabalhadores que estão se despedindo nessa mudança de patamar, dessa mudança de contrato. São os homens e mulheres que estavam nesse regime de mudança, fazendo às vezes de trabalhar na rodovia, fazendo às vezes de atendimento, fazendo às vezes de orientação de trânsito, de atendimento aos usuários. É um momento de transição, alguns deles vão ser incorporados na nova concessão de rodovia, outros não, mas cumpriram o seu papel. Gostaria que o senhor falasse com eles. Bom, os funcionários públicos cumprem sempre um papel muito importante, porque o que eles têm como função é atender a população. E no caso desses trabalhadores, o trabalho foi extremamente importante e árduo, já que nós temos aí um verdadeiro caos nas rodovias, já que nós temos aí um problema gravíssimo da falta de infraestrutura, ruas esburacadas, e teve um erro de planejamento muito grave nos governos anteriores e do governo do estado. O erro grave é porque todo mundo sabia o dia e a hora que as concessões anteriores iriam acabar. E a infraestrutura que veio substituir não foi suficiente. E esses funcionários foram verdadeiros heróis. Eles foram importantíssimos nesse trabalho, porque a culpa não é deles. Eles, pelo contrário, eles ainda têm um esforço muito maior para fazer todo esse atendimento. E fica aqui o nosso agradecimento por aqueles que ajudaram uma família no momento de desespero, que tiveram que atender um acidente, que tiveram que fazer um socorro a um veículo estragado, que tiveram ali que se desdobrar com pouca infraestrutura, com poucos recursos humanos, com pouca infraestrutura logística para poder atender. Então fica o nosso agradecimento a todos eles e a nosso desejo de boa sorte nas novas funções e ações que eles vierem a desempenhar. Ok, aqui na região a informação que eu tenho é que são 130 trabalhadores
Um grande abraço a todos eles e às suas famílias. Bom, deputado Aliel, mais uma pergunta ainda sobre as concessões dos lotes 3 e 6. O senhor acompanha esse trabalho, é um trabalho realmente de mudança de patamar. Eu gostaria de perguntar ao senhor sobre esse novo momento para a região dos Campos Gerais. E a gente estava brincando recentemente aqui, o senhor não estava nesse evento em específico, mas eu vou reportar para o senhor o que aconteceu. Foi um evento da Itaipu Binacional na Conab, com um anúncio de, se eu não me engano, eu posso estar errado no número, mas é alguma coisa como 40 milhões de reais. E logo na sequência, aí sim com a sua presença, e inclusive com a presença do ministro da Saúde, o Padilha, mais um anúncio de aquele anúncio na casa dos milhões também, se eu não me engano, mais 12 milhões vindo da Itaipu, mais o anúncio do próprio Ministério da Saúde também envolvendo o atendimento oncológico. Mas a gente estava falando que Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais voltaram a fazer parte do cenário nacional. E hoje, deputado Aliel, na verdade até estou entregando na mão da concorrência essa informação, porque nós acabamos de receber a informação, a nossa equipe está trabalhando nisso agora. A informação, inclusive, ela está em primeira mão, a gente acabou de receber o detalhe, é o seguinte, que a região dos Campos Gerais teve pelo menos mais 4 municípios contemplados. Eu vou trazer a informação aqui agora, e eu sei que isso é fruto do seu trabalho também, porque o senhor ajuda na elaboração dos projetos. Olha, a Itaipu acabou de confirmar a contemplação de pelo menos 4 municípios dos Campos Gerais nas propostas do edital do programa Itaipu Mais Que Energia, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Os municípios contemplados, nós estamos levantando esses dados ainda, então pode ter mais municípios, mas o que nós temos confirmados até agora, e eu sei que o senhor trabalhou muito em cada uma dessas cidades, por isso eu peço o seu comentário: Arapoti, Ortigueira, Porto Amazonas e Tibagi. Ô deputado Aliel, eu sei que é a sua área de atuação. Os Campos Gerais estão no mapa do governo federal? Olha, Marcos, nós temos que fazer um comparativo. Pega os 4 anos do governo anterior, quais obras, estruturas, investimentos importantes, além do que é obrigatório pela lei, chegou para Ponta Grossa. Nós podemos aqui ficar algumas horas falando sobre esses investimentos com você aqui. Mas eu vou citar os que estão em processo de execução, os que estão empenhados, os que estão com recursos garantidos, para você entender a importância desse trabalho em conjunto. Nós temos a maior obra da história da saúde em Ponta Grossa, liberada pelo governo federal através do nosso trabalho aqui, do meu trabalho, que eu me empenhei muito para isso, que é o novo hospital universitário. Esse novo hospital, que está em processo licitatório, já foi feita a escolha da empresa, está na fase de averiguação de documentação, são 107 milhões de reais, sendo que 70 milhões de reais é uma obra para o governo do estado, 70 milhões nós viabilizamos aqui em Brasília. Outros 20 milhões do orçamento da própria universidade, trabalho bem feito do reitor Miguel, e mais 20 milhões do estado. Nós temos a nova clínica do autismo, que é o novo centro de reabilitação, dado a ordem de serviço junto com o ministro. É uma obra próxima a 10 milhões de reais. Nós garantimos mais de 90 casas do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que o cidadão não vai precisar pagar mensalidade se ele for do Bolsa Família ou se ele receber BPC. Não é igual às outras casas que tem que pagar 300, 400, 800 reais de mensalidade. 2 novas unidades básicas de saúde com processo licitatório acontecendo. Uma no São José, a outra no Los Angeles. Uma nova escola de tempo integral do novo PAC, governo federal, que vai ser feito lá na região do Lagoa Dourada, vai atender toda aquela região que não tem um colégio estadual. Vai atender os bairros do Costa Rica, do Londres, do Panamá. Nós temos 17 milhões de reais em execução de pavimentação asfáltica doado pela Itaipu.
através do nosso trabalho, pedido que eu levei diretamente, que eu fiz articulação. A Vila Cristina, Jardim Maracanã, Santo Antônio, Vila Lina, Vila Cloque, Vila Eugenberg, todas essas vilas vão ter 100% de pavimentação. As obras já estão acontecendo. A empresa já está executando essas obras lá. Nós temos investimento importante agora da reforma da maternidade da Santa Casa, que são... Eu estou falando tudo coisa de agora. Eu não estou pegando questões anteriores que nós já tínhamos anunciado e que nós já tínhamos entregue. Nós temos a reforma da maternidade e o novo bunker para atender a questão da oncologia. Uma obra histórica que muitos prometeram e não fizeram. O governo federal. Esse novo bunker, mais a reforma da maternidade, são mais 17 milhões investidos a nosso pedido pela Itaipu Nacional. Além disso, conseguimos o compromisso. Eu estou trabalhando em Brasília, vou ajudar no aporte econômico. 12 milhões. Isso vai se somar aos 17 milhões ou aos 8 milhões do bunker. 12 milhões, mais ou menos, para o novo equipamento de radioterapia, que é o acelerador linear, o aparelho mais moderno que existe no mundo para atender a necessidade de oncologia. Então, esses 17 com os 12 dá mais 29 milhões de reais. E agora você está falando do edital que eu acompanhei, nossa equipe fez reunião com a Itaipu Nacional e nós conseguimos um apoio muito grande para diversas entidades no estado do Paraná, com destaque para municípios da região dos Campos Gerais. E eu já te adianto aqui, Marcos, eu tratei desse assunto pessoalmente com o diretor NVR, com o diretor Igor e com as entidades. A nossa equipe apresentou para as entidades como que funcionava. E eu vou te dizer aqui, a Associação Caminho Certo em Ponta Grossa vai receber uma van de 250 mil reais. A PACD vai receber uma van de 250 mil reais. A PAI de Ponta Grossa, que já recebeu 100 mil reais e tem um poço artesiano com água lá, vai receber mais 100 mil reais agora para a reforma de salas de aula. A Casa da Acolhida Vila Vicentina, 100 mil reais. O Asilo São Vicente de Paula, para a implementação de placa de energia solar, 100 mil reais. A Colmeia Espírita Cristã da Begail, 200 mil reais. A União por Moradia Popular de Ponta Grossa e região também contemplada. Nós temos a Associação de Mães em Defesa dos Autistas em Arapoti, 250 mil reais. Lar dos Idosos, reforma do Lar dos Idosos em Arapoti, mais 120 mil reais. Em Bituva, a Star da Unibem, trabalho lindo com crianças carentes, vai estar recebendo lá um aporte também de 100 mil reais para reforma e compra de mobiliário e informática. A PAI de Piranga, 100 mil reais. A Jaguariaíva, a PAI de Jaguariaíva, uma van de 250 mil reais. A PAI de Piraí do Sul, 150 mil reais. Prudentópolis, que está na outra associação, mas é da nossa região, que nós estamos cuidando, nós temos mais 4 entidades recebendo, além da Santa Casa. Então, além das entidades, mais a Santa Casa recebendo recurso. Telêmaco Borba, a associação desportiva que trabalha com as nossas meninas do futsal, um trabalho social bonito, 100 mil reais para compra de materiais esportivos. Okay. Venceslau Brás está recebendo recurso para o Lar dos Idosos. Ou seja, nós estamos falando da Itaipu. Isso eu estou falando das entidades que eu acompanhei, que nós defendemos, que nós estávamos lá solicitando, mas são centenas de entidades no estado do Paraná que têm um trabalho social bonito, que sem fins lucrativos, nenhuma delas com fins lucrativos, okay, para atender demanda e interesse importantíssimo da nossa sociedade. Então é um trabalho lindo, eu tenho muito orgulho de estar nesse movimento, nesse trabalho, ajudando aí, defendendo e buscando esses recursos. Ok, deputado, olha, eu só preciso falar com o Christian Schmidt. Christian, aguenta aí. Daniele Cristine Alves, eu vou fazer o seu comentário sim, eu vou pedir, vou fazer o seu registro. Luiz Ribas, obrigado por estar assistindo a gente. Daqui a pouquinho, Marcos Krapp, não saia daí porque eu vou fazer
a pergunta que você fez das duas vilas para o deputado Aliel, mas eu preciso falar do tema que me proporcionou estar conversando com o deputado federal Aliel Machado. Inclusive, quero agradecer ao assessor Jair e também ao Alisson que nos auxiliaram nesta agenda. Ô deputado, eu preciso falar com o senhor sobre uma demanda que é histórica, eu preciso que o senhor fale agora, falando diretamente mais uma vez com toda a população dos Campos Gerais. Deputado, é o início do fim de uma história de décadas, para não dizer de um século. Então quer dizer que na conversa onde estava também o prefeito Rildo, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, o diretor-geral, não é, o Fábio Galvão, deu início ao processo para a elaboração, para a licitação do projeto do trecho final da rodovia Transbrasiliana. E aqui vale um comentário. Essa rodovia Transbrasiliana, BR-153, que liga o Brasil quase que de norte a sul, e apenas no trecho dos Campos Gerais ainda não é pavimentada. Deputado, através do seu trabalho também é importante a gente destacar, vai sair a pavimentação, pelo menos é isso que o projeto prevê, e sem projeto não tem licitação da pavimentação. Bom, Marcos, esse é um tema histórico da nossa região, foi prometido por muitos, chegou a ser tema de campanha presidencial, porque em época de campanha presidencial teve candidato que anunciou essa obra aí mesmo sem ter nenhum fundamento técnico ali, sem ter projeto, sem ter estudo de viabilidade técnica, que é chamado de VTEA, para que isso acontecesse. Essa é uma questão que nós estamos acompanhando. Eu tomo muito cuidado para não fazer promessas. Eu garanto quando eu vejo o empenho do recurso, quando está no papel, quando tem a licitação da obra. Esse debate ainda está na fase das tratativas políticas aqui. É uma obra emblemática, é uma obra histórica, é uma obra que deve custar mais de 300 milhões de reais, essa única obra. Ela não está no trecho de concessão, portanto o orçamento deve vir do Orçamento Geral da União, deve vir dos cofres públicos, e é uma necessidade muito grande. Importante não apenas para Telêmaco, para Tibagi, para Ponta Grossa, para Ipiranga, mas para toda a região dos Campos Gerais, pois ela vai ser uma alternativa viária que vai ajudar no escoamento da produção agrícola, do desenvolvimento industrial, da geração de emprego, da valorização desses municípios. Esse foi um dos primeiros pedidos que eu fiz ao presidente da República. Eu tive com o presidente tratando desse tema, porque é uma coisa muito grande. Depois nós estivemos reunidos com o ministro dos Transportes e foi constatado que nem o EVTEA, é o primeiro passo técnico, que é o estudo de viabilidade técnica para que a obra possa acontecer. Logo depois, o Ministério dos Transportes conseguiu a liberação da necessidade do EVTEA e já partir para a contratação do projeto. E é essa fase que nós estamos agora. Nós incluímos o projeto no novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Só o projeto já tem um custo aí milionário de 5, 6 milhões de reais, só o projeto. O projeto é a parte técnica de ver quais as necessidades de liberação ambiental, qual vai ser o custo, qual é o tipo de pavimento, qual é o tipo de solo que vai ser feito, qual é o trecho. Então, assim, dentro do projeto, que agora vai ser licitado nos próximos meses, esse é o compromisso do Fabrício Galvão, que é o presidente, que é o diretor-geral da NTT, que teve conversando com a gente, e aonde nós discutimos esse projeto. Depois do projeto, tendo ele, aí nós vamos brigar dentro do Orçamento da União. Já tem o compromisso do ministro Renan, o compromisso do governo federal de alocar os recursos do Orçamento Geral da União para a conclusão da Transbrasiliana, entre o trecho ali do Alto do Amparo até o município de Ipiranga, mas que vai ser de suma importância também para a cidade de Ponta Grossa. Eu coloquei como prioridade isso. O que nós já garantimos é a inclusão no PAC do projeto, e aí porque não dá para fazer inclusão da obra sem ter o projeto. Não dá para garantir o dinheiro da obra se nem projeto tem. Então a gente precisa ter o projeto. Não tinha nada. Não tinha do governo federal esse compromisso. Muitos falaram,
prometeram, mas não tinha. Eu tomei todo o cuidado de trazer os prefeitos, de fazer reunião com o ministro, e agora, com o orçamento desse ano aprovado, nós vamos ter aí a licitação do projeto já nos próximos 2 meses. Ok. Deputado, então vamos lá agora fazendo um ping-pong aqui bem rapidinho, porque eu prometi para nossa audiência, então eu pergunto, o senhor responde aí se tem ou se não tem. Primeiro, o Marcos Krapp pergunta para o senhor, algum projeto para o bairro Periquitos ou Vila Romana? Olha, eu atendo a cidade como um todo, inclusive os projetos grandes que nós estamos fazendo na área da saúde, não é para um bairro ou para o outro, é para a cidade inteira. Então nós, quando estamos discutindo a vinda de mais médicos, eu estava falando do governo federal, né? Tem que lembrar que teve a inclusão de mais de 33 médicos nesse último ano e meio para atender a cidade de Ponta Grossa, pagos integralmente para o governo federal. Inclusive na região norte, inclusive lá na região do Periquito, Santa de Virges, e toda aquela região que a gente atende. Agora, eu não sou o prefeito, né? Eu não tenho o poder de desenvolver um projeto para uma região específica. O que eu posso ajudar é buscar os recursos, as demandas, eu estou fazendo isso, para estar trazendo os investimentos que a cidade tem. Agora, nós recebemos diversas lideranças de diversas localidades e pode ter certeza que todos os pedidos que nós recebemos é uma prioridade para a gente, e dentro do que me cabe como deputado, tem muita coisa que eu queria fazer, mas eu não sou o prefeito. Tem um bom diálogo com a prefeitura, estamos levando esses investimentos, porque a prefeitura, em muitos dos projetos, é a responsável por desenvolver essa parte técnica para estar atendendo a cidade. Ok. Deputado, o senhor sabe que nós tivemos anteontem mais um acidente muito grave na BR-376, próximo a Ponta Grossa. Mais um jovem, 24 anos, perdeu a vida no trecho próximo ao viaduto da Santa Paula. Mais especificamente ali entre o Santa Teresa e o Santa Paula. A Daniele Cristiane Alves falou o seguinte: tem que dar uma olhada na BR-376, no viaduto Santa Teresa e Santa Paula. Muitas mortes e não fazem nada. Por quê? Ninguém da família de vocês morreram lá? Pelo amor de Deus, olhem. Uma lombada já ajudaria. Só basta querer ter vontade e impedir as mortes ali. Quero só lembrar também, deputado, que a CPG, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, fez uma moção de repúdio. Ela se manifestou contrária, repúdio mesmo. Eu estava tentando amenizar, mas não. A CPG mandou uma nota de repúdio contra mais essa morte na BR-376. Lembrando que o trecho estava sinalizado, mas sinalizado pelos profissionais do DR, porém o caminhoneiro não conseguiu parar, provocou um acidente com mais esta morte. Ali também é um trecho que agora passa pela concessão, vai iniciar a operação da PR, da CCR Paranavias. Mais um comentário seu sobre o que disse a Daniele. Bom, Daniele, eu moro em Ponta Grossa e eu uso essa BR todas as semanas. Minha família usa. Eu, para ir trabalhar, uso a 376 e sei o caos que está. Mas tudo isso não é um acaso do momento. Tudo isso é falta de planejamento, de responsabilidade, é a falta de compaixão com a cidade de Ponta Grossa, dos governos que passaram e não planejaram. O que aconteceu, Daniela, é que até o ano de 2022, o governo federal estava fazendo um aporte de pouco mais de 200 milhões de reais por ano para manter as rodovias do Paraná, manutenção. Em 2023, esse valor aumentou para quase 600 milhões de reais, quase 3 vezes mais. Mas o abandono tinha sido tão grande que não é o suficiente para fazer toda a manutenção. Além disso, nós pedimos mudanças nos projetos de concessão que seriam muito ruins ao longo de décadas para o povo paranaense. E agora, no lote 3, estará sendo feita a concessão, uma nova empresa ficará responsável pelas obras, pela manutenção dessas rodovias, inclusive a sinalização e também terceiras faixas, suporte de atendimento técnico e novas obras, né, que é o mais importante para a gente reduzir esses acidentes. Então, Daniel, o que eu posso dizer a você? Temos essa preocupação, eu estou cobrando
nós estamos cobrando de maneira muito firme, inclusive o objeto da nossa conversa hoje também eu fiz questão de falar sobre o lote 3 e o lote 6 de concessão. Acontece que as rodovias federais estavam delegadas para o estado do Paraná para a concessão anterior. Acontece que teve roubalheira, acontece que tiveram que fazer acordos de leniência com as empresas que estavam aí, e o povo está sofrendo, infelizmente, pelos descasos dos governos anteriores que estavam responsáveis por essas obras. Isso aconteceu desde a época do Jaime Lerner. Quando Fernando Henrique Cardoso era presidente, Jaime Lerner era governador do estado do Paraná, e foi feita a entrega das rodovias federais para a responsabilidade do governo do estado. O governo do estado montou o projeto de concessão e fez tudo isso. Infelizmente, muitas pessoas pagaram com a própria vida pelo descaso que aconteceu até agora. Ok, inclusive a informação que está no portal Boca no Trombone, Igor Rugilo que publicou, só deixa eu ver se foi, não, foi o Vinícius Sampaio que publicou. Vamos dar o crédito a quem de direito, Vinícius que publicou. São com 2 postos em Ponta Grossa, 2 postos, a CCR Paranavias anunciou 13 bases de atendimento ao usuário no trecho da BR-376. E aí, pra gente finalizar, deputado, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Fernando Aquino pergunta para o senhor: Aliel, o senhor que destinou as ambulâncias do SAMU para os Campos Gerais? Olha, nós ajudamos aqui, fui eu que fiz o pedido, eu conversei com a então ministra Nízia Trindade sobre isso, mas é um programa não apenas para Ponta Grossa. As ambulâncias estão no novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Nós recebemos o pedido da organização do SAMU aí, eu conversei com a prefeita e eu levei esse pedido à ministra Nízia. Depois foi referendado pelo ministro Alexandre Padilha, mas foi um investimento importante feito no Brasil inteiro, pelo governo federal, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e que eu ajudei no orçamento aqui em Brasília. Porque quando nós tivemos a PEC da transição, que é a proposta de emenda à Constituição, que realocou recursos para o governo federal poder fazer esse investimento, teve deputados que votaram contra, nós estávamos aqui defendendo que faltava recurso para poder fazer esse aporte, e nós sim ajudamos o governo federal, a decisão que o presidente Lula teve em fazer esses investimentos importantes, inclusive para as ambulâncias do SAMU em Ponta Grossa, que nós entregamos no dia que o ministro teve aí. Mas era tanta coisa, tinha tanta gente lá, a agenda estava tão apertada, que a gente acabou não fazendo a foto, mas as ambulâncias estavam lá no dia que nós fizemos o convite e o ministro Alexandre Padilha esteve conosco aí em Ponta Grossa. Ok. Deputado federal Aliel Machado, obrigado pela gentileza da entrevista. Extrapolei os 10 minutos que eu tinha combinado com o Jair, mas Jair, me perdoe. Só que, deputado, eu não iria terminar essa entrevista na véspera de uma data tão importante. O senhor achou que eu iria passar desapercebido, mas eu não vou. E aí? E amanhã? Operário ou Vasco? Marcos, eu pensei que a data importante para você era comemorar o Dia do Trabalho. Rapaz do céu. Eu quero falar do Dia do Trabalho primeiro. Amanhã é um dia simbólico. É um dia de luta e história, onde nós temos que valorizar todos os trabalhadores, os empresários, aqueles que através da sua força de trabalho fazem com que a gente diminua as injustiças, fazem com que a gente tenha a possibilidade de atender as demandas que a sociedade nos coloca. E amanhã é um dia de comemorar o Dia do Trabalho, valorizando o trabalhador, valorizando as lutas que nós temos aqui, para valorizar aquele que leva o pão de cada dia na mesa das suas famílias, dos trabalhadores. E sobre o jogo, eu fico muito feliz que os 2 times que eu tenho carinho, que eu acompanho, que eu torço, estejam nesse momento. Então, eu vou dar uma sabugada aqui nesse momento. Eu tenho que ficar em Brasília, eu não vou estar em Ponta Grossa, eu estou trabalhando hoje aqui. Hoje saiu minha nomeação, inclusive, na vice-liderança, tem bastante coisa para fazer. Na sexta-feira eu tenho agenda aqui, na segunda-feira eu tenho agenda aqui em Brasília, por isso eu não vou poder acompanhar. Mas estou feliz aí, porque os 2 times que eu gosto estão disputando, numa fase importante da Copa do Brasil, o seu espaço. Se ganhar o Vasco, eu estou feliz, porque é o time que eu torço, que eu gosto.
O nosso Operário é o time que eu torço, da minha cidade, dá visibilidade, que eu tenho orgulho em ajudar, que eu tenho orgulho em acompanhar as demandas do Operário aqui em Brasília. Fico muito feliz. Inclusive, Marcos, quero aproveitar e fazer um agradecimento aqui ao Álvaro. O Álvaro me presenteou com uma medalha de campeão paranaense do nosso Operário Ferroviário. Aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando com vídeo, Tá todo essa mundo entrevista, com vídeo. mas está aqui no meu gabinete a camisa do nosso Operário. Então, todo mundo que vem aqui no gabinete acompanha e eu conto um pouco da nossa história, do nosso Operário. Que seja um grande jogo, que saia bastante gols. Deputado, foi uma honra mais uma vez conversar com o senhor e agora falando muito sério. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela transparência e parabéns por estar à disposição da comunidade dos Campos Gerais. Uma coisa não podem dizer do senhor, nunca foge do debate. Muito obrigado, Aliel Machado. Eu que agradeço. Um grande abraço, Marcos. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Muito obrigado, gente. E olha, são 14 horas, 12 minutos. Este foi um BNT Entrevista especial falando sobre mais uma notícia importante para os Campos Gerais. Projeto para a licitação da pavimentação na rodovia Transbrasiliana. Com os trabalhos técnicos do Maurício Peraceta, a distribuição do Eduardo Farias e, claro, toda a equipe técnica, a equipe de jornalistas do portal Boca no Trombone, nós vamos ficando por aqui. Hoje, só amanhã. Tchau, gente!